começando a mudar já. Não, você não quer me dar o dinheiro? Quer que eu faça com o meu dinheiro? Eu não tenho dinheiro no bolso, quer que eu fale do meu? Porra, não pode me dar. Falando ele, né? Eu guardo aqui dele. Fala, meu. Bom dia. Sabe que eu não faço aqui na loja, porque eu vou para no loja. Tudo ali mesmo é da barba, queria que eu ficasse a barba, queria que eu ficasse sem barba. Eu falei, então não dá. Minha barba não. Sem barba eu não tiro. Eu gosto da minha barba, gosto do meu kippah, gosto de ser judeu. Os meus ancestrais por parte da minha mãe é da família Oliveira, da família Gomes e da família Balbino, que são famílias com nomes judaicos e que têm costumes também judaicos, tradições judaicas. Eu me identifiquei por isso, porque eles guardavam certas tradições judaicas. Vestir roupa nova no sábado, né? Não trabalhar no sábado, acender velas, não contar estrelas. Na minha casa, totalmente, sou judeu, tenho as mesas altas na porta, fazemos o nosso Shabat, quando nós estamos aqui, estamos lá. E a tradição é passada exatamente como tem que ser. Na minha casa, todo mundo é judeu. Agora, na parte da minha mãe, meu pai morreu, meu pai é morto, meu avô é morto, de onde realmente vem a nossa origem e tal. Mas a minha mãe, ela não retornou. Ela respeita
mas não retorno. Tudo começou com a minha situação de circuncidado. Isso me chamou muita atenção. Quando nasci, ao 8º dia eu fui circuncidado. Quem fez a minha circuncisão foi o meu avô. E na minha cabeça não estava muito bem claro se a gente era de origem árabe ou se a gente era de origem judaica. E por mais que perguntava para os meus pais, eles não gostavam muito de falar desse assunto. E quando eu, aos 16 anos, quis ser Hare Krishna, eu queria ser Hare Krishna, e eu fui esperar com minha mãe um líder religioso, esses evangélicos, e eu vi um judeu. E eu falei para minha mãe, eu queria tanto ser aquilo ali, ó. Aqui eu não posso ser Hare Krishna, eu tinha que ser um cara daquele, aquele que usa chapéu e tal. Ela olhou para mim e falou assim, mas você já é. Você não entendeu. From my mom's side, the women, my grandmom, my great-grandmom and my mother, through the oral tradition, they also didn't eat pork and no blood on the meat. They rested on Saturdays. I think they didn't. And they didn't like, for example, to go inside the church. And that, when I was a child, a teenager, I realized that was quite different from the Christians I had friendship at that time. And then I started to realize that the customs they had that was passed through the oral tradition had much more to do with Jewish than the Christians. Hashem me levou para Israel junto com a minha mãe em 1997, mas antes disso eu já tinha costumes diferentes das outras crianças, dos outros jovens, por exemplo, na minha rua. Um dos costumes que eu lembro era que no sábado, mesmo em horário de brincar nas ruas, lá na nossa rua, a minha mãe fazia questão de que eu usasse roupas novas, porque segundo ela era um dia muito especial. E eu não entendia aquilo, mas mãe, não vamos sair? E ela falou, não, usa roupas especiais nesse dia. E eu também já sabia que a avó da minha mãe, minha bisavó, ela acendia 2 velas toda sexta-feira à tarde. Minha mãe disse-me que ela era filha de judeu quando eu tinha mais ou menos 17 a 18 anos. Só para mim, ela disse. Isso para mim não fez nenhum susto, nem nenhuma diferença. Como nós somos um povo miscigenado, misturado, nós podemos ser qualquer coisa dentro dessa mistura. Eu sou filho, descendente de mulheres indígenas, índias, negras, com homens ibéricos, cristãos novos. Quando eu era criança, eu nasci numa família católica, meus pais são católicos e não praticantes, e não sei porquê, desde criança eu me identificava com o judaísmo, com o povo judeu, e nunca conhecia um judeu. Em Campina Grande não tinha comunidade judaica, eu não sabia nem o que era o judaísmo, nem o que o povo judeu, nem que existia Israel, enfim. Mas veio dentro de mim desde criança essa vontade de ser judeu.
E a primeira coisa que veio na cabeça, eu tinha 13 anos de idade, e eu cheguei para meu pai e pedi para ele me levar no médico para fazer a minha circuncisão, porque eu era judeu. Na minha cabeça eu era judeu. Meu pai me leva no médico, o médico disse que eu não tinha necessidade médica, fisiológica de fazer a circuncisão. E aí meu pai seguiu a orientação dele, voltamos para casa e eu juntei mesada, meu dinheiro, voltei no médico, paguei e ele fez minha circuncisão. E aí eu cheguei no meu pai no outro dia e papai, eu tô operado. Então, como isso foi assim a primeira dificuldade que eu tive em voltar, em ser judeu, né? Nessa época eu não sabia exatamente que eu era marrano, mas eu queria ser judeu, já sabia que ia ser judeu. E essa foi a primeira dificuldade que eu tive em ser judeu. Other thing I remember my grandfather is on Pesach. When he was reading the Haggadah, he took the matzah and stood up. He was very, very, very tall, and he said, he told us, I was a slave in Egypt, and for us children, he was a slave in Egypt. We understand black people in Brazil were slaves, and he says he was a slave. He was really a slave, and he's very old. No, he was a slave. No, not that kind of slave. You see the messy things. You don't have a straight Jewish education, and so you mess up everything. Por parte de minha mãe, meu avô sempre dizia que era uma mistura de espanhol e portugueses. E meu avô, ele cantava, e hoje eu sei que é ladino, tá? Havia dias especiais, como por exemplo o começo do Shabat. E hábito de não apontar o dedo para a lua, hábito de enterrar os mortos, vestidos com mortalha, de jogar fora as águas do pote, águas nas quais o anjo da morte teria lavado a sua espada, cobrir os espelhos quando morre alguém, jogar essa água do pote fora quando morre alguém, enterrar em terra nua. No sertão, quando você viaja, você vai encontrar muito na beira da estrada cruzes onde houve um acidente, alguém morreu. E você vai encontrar nessas cruzes pedrinhas, que as pessoas, quando visitam aquele local do parente falecido, as pessoas deixam pedrinha. Em cemitério também você encontra isso. Isso é muito comum no Nordeste. Quando era criança, nós só podíamos ter presentes de aniversário, de comemorar um presente, por exemplo, quando era Shabat. Roupa nova se usava no Shabat. Tínhamos, por exemplo, orações diferentes da comunidade católica. Tínhamos, por exemplo, tradições como matar animal, alimentação. Tínhamos, por exemplo, tradições milenares, como, por exemplo, eles tinham costume de guardar luto, cortar o paletó, guardando a shiva, guardando o luto de mês, de ano, me lembro disso. Varriam casa de fora para dentro, para não jogar a bênção, a prosperidade fora, e outras tradições assim. E alguns costumes, como para esconder da Inquisição, né, que as crianças apontassem para as estrelas, que era costume das crianças mostrar o início do Shabat, o seu terno, o Motzei Shabat, para que eles não apontassem, dizia, cria verruga, né, exatamente para que a criança não se denunciasse. E a forma de varrer a casa, em honra a Mezuzá, né, vários outros costumes de cobrir, né, espelhos, cobrir aquelas imagens cristãs, né, tudo isso são indícios de que é um costume judaico. When I was a child, my grandfather and my grandmother, father and mother of my father,
They came from Bahia and stayed for a while here in São Paulo. Sometimes when you had Sábado, Shabbat, my family closed all the doors and windows. My grandmother and my mother lit the candles, and my grandfather sang the Kiddush with a cachaça cup. O Kiddush pode ser feito com uma cerveja, uma cachaça. Uma cachaça, né? Então nós temos uma maneira própria nossa de fazermos as coisas. Não, bem, pode até, poderíamos assim dizer, não ser a maneira que rabinicamente se queira, mas são 500 anos de afastamento e de um naufrágio. Quando você tem o Titanic com 100 anos de naufragado, se subir, ele não vai encontrar o mesmo navio iluminado com a orquestra tocando. Vai encontrar um navio já corroído pela ferrugem. Assim, depois de 500 anos, como pode querer que o mesmo povo que está afastado pela força da história, sem a sua vontade, esteja agindo da mesma maneira do que o restante do povo judeu, que nunca se afastou da tradição rabínica? I travel a lot in the world, but I think there is not another country in the world like Brazil. During the colonial period, when Brazil belonged to Portugal, naturally the political system was very repressive because the Inquisition existed. All colonial periods, the Brazilian colonial period, was the period of the Inquisition. So during more than 300 years, Brazil was developing under the forced impositions of the church. The church was very strong, and the church was the Inquisition. No século XV começa a escravidão dos africanos e começa a Inquisição em relação tanto aos judeus como árabes como aos cristãos que não queriam se submeter à Igreja Católica, mas principalmente judeus, né? E a Inquisição durou os mesmos 3 séculos que durou a escravidão de africanos. Muito bem. Esses portugueses e espanhóis que vieram povoar a América, hoje os estudos históricos nos provam que 80% dos portugueses que vieram no Brasil eram judeus fugindo da Inquisição, como 80% dos espanhóis que foram para o México eram judeus fugindo da Inquisição. Então era um povo que tinha essa capacidade ativa, que foi totalmente traumatizado por 3 séculos de Inquisição. E esse trauma, a gente sabe muito bem dele via memória dos fatos, memória da percepção, memória das representações, tortura, prisão, expulsão, exílio, assassinato, etc.
The archives of the Inquisition was secret. Everything what happened in the court of the Inquisition had to be secret. Nobody knew what happened there till in this century, when the historians started to use the archive and to use the documents. So I was one of the first person who used the archives of the Inquisition. And about Brazil, there was nothing when I started. I started to use the archive of the Inquisition in the 60s. When the official organized community of Amsterdam sent here to the north of Brazil in 1642 2 rabbis and teachers, and they had an organized community with 2 synagogues and 2 different schools and all that, many of these crypto-Jews came back to Judaism also. They made their circumcision, they came back openly to the Judaism, adopted Jewish names and so on. In 1654, we know that Portugal recaptured the north of Brazil. The Dutch had to go away. They capitulated, and the Dutch went away. 23 ships with the Jews of Amsterdam went back to Amsterdam. Some of them got lost. They went to the Caribbean, then to New York, as we know, and so on. But most of the Jewish community went back to Amsterdam. When they started to read my articles and my books, little by little, in every corner of Brazil started to arrive Brazilians who had a story to tell that they were of Jewish origin. Because in my books, in my articles, we describe what was the secret Judaism, because they kept the Judaism 500 years in secret. Don't forget that since the Inquisition, more than 500 years passed. 500 years is a lot of time. Many things happened. A lot of influence, a lot of miscegenation, a lot of alienation, a lot of assimilation. We don't know what happened during these 500 years. So let's say, for example, if today somebody comes from the Northeast, and we get many letters like that here in the rabbinate, we get the rabbis, I'm from Jewish origin. My grandmother told me that her grandmother was lighting candles Friday night. My grandmother told me that her grandfather would not eat a whole week bread in March, April, and would fast in October, a 24 hours fast. Could be, yes. But that doesn't mean yet he's Jewish. He might have Jewish origin, Jewish blood. If he really wants to be a Jew, he will have to convert. Or he could also try something else to prove that all the mothers till the Inquisition were Jewish, which is almost impossible. Quem vai dizer que eu sou judeu sou eu. Quem diz que eu sou judeu é o outro Anusim, que está do meu lado, o meu primo, a família do Olimar, a família de Carlos. Todas essas famílias são aparentadas e elas se reconhecem entre si. Elas é quem diz que eu sou judeu, eu é quem diz que sou judeu, minha tia é quem diz que eu sou judeu. Então, nós somos judeus, não precisamos provar 500 anos de documentos. Matrilinear é quase impossível, isso é quase uma maldade, fazer esse tipo de exigência, né? Porque eu tenho certeza que você, como judia, você pode provar que sua quinta avó era judia. Você tem documentos que comprovam isso? Não. Se você não tem como comprovar, porque eu tenho que comprovar. Nós já conhecemos entre nós através das nossas famílias. E o casamento sempre entre as famílias que têm a mesma origem. Esse é o nosso modo de existir enquanto judeu. Esse é o nosso ponto de vista. A identidade
do sangue, a identidade da família, a identidade da tradição cultural preservada, a nossa própria maneira, uma maneira própria nossa, mas que é preservada através dos séculos de maneira separada do restante do povo judeu, mas que é a nossa maneira de ser judeu. Se eu fui conversar com o rabino, e o rabino falou para mim assim, não, por que você quer um povo que não te quer? Eu falei para ele assim, sabe, por que eu quero um povo que não me quer? Porque ninguém pode negar a si mesmo. Eu sei o que eu sou. Você pode falar para mim o que você quiser, eu disse para ele. Eu sei o que eu sou. Ninguém pode saber mais da minha família do que eu vivi. Eu perguntei para ele, como é que você sabe que é judeu? Eu falei assim, porque minha mãe me disse que era judeu, a minha também disse, e por que eu não sou? Pertencimento judaico, no meu caso, eu sempre soube que descendia de cristãos novos e que, portanto, éramos judeus, que o termo que se usava na minha família era de que éramos judeus, não era nem sequer que éramos cristãos novos, éramos judeus. O Brasil, o domínio, antigamente, era católico. Ser judeu aqui era um perigo. Os nossos pais, para manter a nossa segurança, eles tinham que seguir o caminho das demais denominações. Mas, para que nós tivéssemos segurança e crescer bem, o que acontecia? Era camuflado. Mas o costume permanecia judaico. A convivência era de outras denominações, que eu não posso julgar, falar o nome. Mas então é isso que eu quero dizer. Só que hoje, no presente, nós temos liberdade. Então foi a hora que você tirou aquela máscara. Hoje você tem livre-arbítrio para você ser o judeu que os seus pais eram no passado. Antigamente nós não tínhamos. Então hoje é um prazer muito imenso você entrar numa sinagoga, você louvar, você salmodiar, cantar Hava Nagiga. É muito bom. When I started to wear the kippah and my grandmother saw me, she was very, how can I say, she liked it, but she was cautious and almost crying. She told me, I thought I was the last part of the chain. Because she keeps kosher, she lives as a Jew in the country of Bahia, and she told me, I thought I was just the last part of the chain, and I know you will be the last one. I'm not the last one. You will be the last one, and that's very, very, very touchy for me because I don't want to be the last one. Não é fácil. Apesar de mostrar por A mais B as contradições, mostrar a história, que você foi forçado aqui, tem pessoas que não aceitam, simplesmente não aceitam. Acredito que o judaísmo seja uma vida de privação e como é que se diz? Não quer sair daquela vida que tem para uma vida com privacidade. Não quer. Então isso tem causado alguns desenlace entre casais. Outras dizem que prefere nasceu idólatra, vai morrer idólatra. Aí começam aí os conflitos, né? Porque, por exemplo, você quer fazer um calado Shabbat em casa, a mulher quer rezar um terço. Você quer fazer com os amigos, rezar uma mirá, ela vai botar em casa estender uma mesa branca e vai baixar espírito, vai ser bater bombo, aí não dá, não se encaixa. Nossos pais eram de descendente judaica, eles todos sabemos que eles eram de descendência judaica, eles mesmos já falavam que eram de descendência judaica, mas que não conhecia nada, não tinha livro, não tinha nada. Nossos antepassados foi, mas nós não sabemos, a conversa dele nós não sabemos.
And this is a mystery. How can you keep 500 years in secret? How can you keep 500 years without having anyone who supports you? Not a synagogue, not a book, not a school, not a teacher, nothing. But I am a Jew. This is what they say. We have to be careful, not some Jewish customs that people adopted. And after all, we are the original religion. So of course, in many religions you find something similar to Judaism. It doesn't make you a Jew yet. Olha a delícia da tarde esse coelho. Brigadeiro, vingança, surpresa de esse coelho. Olha a delícia da tarde esse coelho. Brigadeiro, vingança, surpresa de esse coelho. Obrigada. Brigadeiro, vingança, surpresa de esse coelho. Olha a delícia da tarde esse coelho. Brigadeiro, vingança, surpresa de esse coelho. Olha a delícia da tarde esse coelho. Seus deuses da chuva, Ana América de África, utópicas do mundo, samba mais possível novo que o novo de zumbi, que os novos baianos passeiam do olhador. Os novos baianos te podem curtir. Obrigado. Um amor. Somos contra quem quer se converter ao judaísmo, mas eu acho que tem que saber separar quem é verdadeiramente de sangue judeu, que tem história, memória, tradição, que aprendeu com seus pais e seus avós, que tem conexão de laço de parentesco e família, de pessoas que de um momento para o outro, de forma isolada, querem se tornar judeus. Porque achou bonito. Achou bonito. Eu não tenho vontade de escrever sobre algumas coisas, porque eu acho que eu posso, por exemplo, existem pessoas que vão ficar imitando, querem um motivo. Eu não acredito que todos que têm um sobrenome de origem, Moreira, Teixeira, Oliveira, são descendentes de judeus. Entende? Porque a história é totalmente o contrário. Entende? Então, o que é que, por exemplo, vai demonstrar que a pessoa é descendente de judeu? O conhecimento dessas rezas secretas, o conhecimento de palavras e a Hazaká, ou seja, o costume familiar, Hazaká Mishpachá. Entende? Isso dá um indício. Isso indica, diz que pode ser. Essa é questão totalmente metafísica, é totalmente espiritual, é absolutamente espiritual. Porque, do ponto de vista material, como eu falei antes, não tem vantagem nenhuma ser judeu, não ajuda em nada. Você vai ser judeu, aí não é aceito pelos judeus. Vai ser judeu, não é aceito pelo cristão. Aos 15 anos, eu tive, como que eu posso dizer, a oportunidade, o privilégio de fazer o bar mitzvah aqui na sinagoga, justamente com meu irmão. E acho que desde os 11 anos de idade eu venho tendo contato com o povo judeu, com o judaísmo, absorvendo sua sabedoria. E hoje em dia, como é que eu posso dizer assim, eu me sinto muito honrado e feliz por ter absorvido todo esse conhecimento, apesar de muitas pessoas não nos reconhecermos como judeus.
Os meus antepassados eram judeus, porém os meus antepassados mais próximos não eram judeus. Então eu optei pela conversão e me sinto muito tranquilo em relação a isso. Sei que a maioria dos Anusim não querem conversão, porém eu, meu pragmatismo, acredito que o melhor caminho para os Anusim seria a conversão, por isso que eu fiz a conversão juntamente com todos os meus filhos. Toda a minha família fez conversão ao judaísmo. Ser judeu para mim é fazer parte da aliança de Abraão. Isso para mim seria a minha essência. Eu estaria incompleto se eu não atingir o objetivo. Estamina batida com a chicotada, depois raspa a testa de Cristo e dá mais 24 chicotadas. Quando dá 24 chicotadas, pega uma cruz, que aquela cruz era a mentira de Barrabás. O ladrão que havia em Jerusalém era Barrabás. O assassino de Jerusalém era Barrabás. Brazil has an interesting thing. It's not only that anti-Semitism that exists in Brazil, but it's very low in the population. You have here a situation that you say to someone, "Oh, I'm Jewish," and people say, "Oh, good for you. I like Jewish people. Perhaps I have Jewish roots." The Brazilian likes the Jews. They sympathize with Judaism, and they want to be Jews. So I think if they want to be Jews, let them be. Why not? I am not religious. I belong to a people, to a nation. In the nation you can have everything. What is important that it belongs to the Jewish nation. So if he wants to be a Jew, let we receive them with open arms. For me as a rabbi, I always tell them, I think that in order to don't have any kind of safek, convert. Why not? It's not a shame to convert to Judaism. Not a shame. We Jews make it a shame. We make a shame, you know, somehow it's, we don't know how to sell ourselves. So many centuries. Try to survive in European societies that didn't like us. When people say, "Oh, I want to be part of you," we don't know what to do. To be a Jew according to Judaism, there are only two ways. Only two ways, no other ways. Or you're Jew by being born to a Jewish mother, or you converted sincerely according to the Jewish law, according to the halacha. These are the Jewish possibilities to be Jew. I think it's not a given category, the Jews and the non-Jews. It's an identity that is constantly a matter of struggle, and they're always fighting by the sense of this category and by this identity, and of course they are always struggling for the monopoly to say who's Jew and who's not Jew. Jewish people say they come from Abraham Avinu, and thus people say they create a narrative that they come from the Jews who were converted during the Inquisition. And also the black Jews from Ethiopia, they say they come from Solomon,
and the Queen of Saba. So always in the Jewish history we have this kind of narratives. And why not accept those people as a Jew if they want to become a Jew? Acceptance. It's a very touchy matter, because when you want to be, or to assume yourself as a Jew, you have to change your life, and so you have to look for the people who live like you. And when you approach the Jewish community, you have some difficulties here in Brazil, or in São Paulo. Some people say, why do you want to be Jewish? When you say, I don't want to be Jewish, I'm Jewish. No, you're not Jewish. Why? Why you're not Jewish? I'm not Jewish. No, because you don't have a Jewish name, because you're not white, because you don't come from Europe. Well, that's not the case. I have a Jewish root. But when you go to the synagogue, you see the people looking strangely at you, and they ask you why you're here. It's not your place. Eu tenho um pensamento que no Sinai não estava Sefaradi e muito menos Askenazi. Estava o homem Israel. Entende? Então, quando Hashem fez um pacto, ele não fez um pacto com o Askenazi e nem com o Sefaradi. Ele fez um pacto com o homem Israel. Isso me fez e me faz chorar. Não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença. Não luto pelo retorno, porque alguém tem que me aceitar. Eu acredito no que eu acredito. Eu estou feliz por tentar descobrir a minha identidade. Que não tem desculpa eles deitar na cama com outro homem. Ele está fazendo as mulheres mais lindas, irmão, que já existiu em todos os tempos. Tem mulher aí que ela não precisa colocar silicone na bunda, não precisa colocar silicone de seio. É natural, é linda, natural. Deus está fazendo bonita mesmo. Sabe pra quê, irmão? Os homens não inventar desculpa de deitar na cama com outro homem. Deus está enchendo o mundo de mulher. Assim de mulher. Até faz uma brincadeira, né? Tem 5 mulheres pra cada homem. E é verdade mesmo. Tá assim, irmão, ó. Já pra não ter desculpa. We have to agree that the Jewish people have something very special. They have some eternal ingredient. Many nations were very strong, superpowers at their time, and they disappeared. Where are the old Babylonians? In the museums. Where are the old Romans? In the books of Asterix and Obelix.
where are the Aztecs, the Incas, the Vikings, and you name it. So Jewish people have some ingredients of eternity very attractive. In São Luís do Maranhão, I had a wonderful experience. I went there it was a vernissage of my book, and then I taught at the university. And when I was giving a conference, one of the girls came to me and talked to me, and she said to me, do you want to, I know a song that my grandmother taught me. Do you want me to sing it for you? I said, yes, please. So she sang for me a song. And I say, what language is this? She says, I don't know, it was Hebrew. He said, how do you know this language? She said, I don't know what it is. When I was a child, my grandmother taught me this song, and I never forgot it. But I don't know what it is. It was Imagem São Luís do Maranhão. It was a song with Hebrew words. So somebody who came from Portugal to Maranhão and knew Hebrew. E eu considero, assim, então a gente não pode esquecer que do ponto de vista micropolítico, ou seja, do ponto de vista da experiência estético-clínica, a Inquisição e a colonização foi uma coisa devastadora. Então não é nada estranho que demore 5 séculos para que alguma coisa comece a se mover. Today, when I celebrate Pesach here with my wife or my father, when I read, I was a slave in Egypt, I feel I was a slave because of my great father. And how can I deny this feeling? My own people don't want me. Why? Itzhak Arbaim Ben Yehuda. O dela tá no original, Elisheva Elizabeth. Meu nome é Marcos Moreira, meu nome hebraico é Mordecai Moré. My name is Pablo Marcos. I'm Lucas de Oliveira Pereira. I born Boaz Ben Avraham. Eu sou Caesar Malta Sobreira, sou professor
de Antropologia da Religião da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Odmar Braga, poeta. Carlos José Maciel Alves, poeta e professor. Anderson Barbosa, poeta. Sou Luciano Canuto de Oliveira, sou médico. Meu nome é Raimundo Campos, José Raimundo Ribeiro Campos. Meu nome é Vitor. Meu nome é Alexandre Carlos de Souza Leão Barros. E meu nome é Karina de Melo de Souza Leão Barros. Meu nome é Marcelo Miranda Guimarães. Eu sou Matheus Zandona Guimarães. Meu nome é Alessandro Magno. Meu nome é Davi. Meu nome é Newton Campelo. Meu nome é Hugo Ravel. Meu nome em português é José, que é Yosef. Menashe Jacob Halebri Pereira. Meu nome civil é Jânio da Silva Lemos. Meu nome religioso é Abraham Zaitun Ben Abdir Lemos. Eu sou Baru Araújo de Souza. Eu sou Lucia Francisca da Conceição Silva Souza. O meu nome é Abílio Dias de Melo. Sou Wagner Manuel Pamplona de Santos. I am Anita Weingart Nowinski, and I am professor at the University of São Paulo. Meu nome é Sueli Ronick, eu sou brasileira, filha de imigrante judeu da Polônia. Eu sou psicanalista, eu sou curadora, eu sou crítica cultural, eu sou professora. My name is David Weitman. I'm a rabbi here of the Sephardic community Beit Yaakov. My name is Rabbi Alexandre Leone. I'm a Masorti rabbi of a Jewish community in the greater São Paulo area, Alphaville. My name is Ariel Wagner. I'm an anthropologist, and from last years I've been developing studies about B'nai Anusim people in Brazil, at northeast of Brazil. My name is Carlos Gutierrez, and I am a Brazilian anthropologist. In my master's studies, I have studied a group from São Paulo, Brazil, that classify themselves as B'nai Anusim.